Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula do RC Cursos Online. É uma alegria, uma satisfação recebê-los aqui em nosso canal, em nosso meio virtual de comunicação. Eu já quero agradecer a ETEC Brasil, não me canso de falar isso. Quero agradecer o Sebrae, quero agradecer inúmeras universidades privadas que são nossas parceiras também nesse projeto. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores, o senhor Clésio, o senhor Romualdo, a senhora Célia Paiva, que estão conosco nesse projeto. E nós vamos dar início ao nosso curso administrativo, de fato, falando para vocês a introdução administrativa. Mas antes de mais nada, eu quero voltar a minha atenção, em especial, às pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, estarão visualizando essa videoaula por outros meios de comunicação também virtuais que nós temos. As pessoas com dificuldade visual. Então eu quero fazer a minha videodescrição e a minha audiodescrição a essas pessoas. O meu nome é Rogério, tenho 38 anos de idade, cabelos grisalhos, uso óculos, cor parda, olhos castanhos, tenho 1,82 m, peso 82 quilos. Sejam bem-vindos vocês também a essa videoaula. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção daqui para frente. Nós vamos estar falando com vocês pausadamente, devagar. Vamos estar falando sem pressa, sem nenhum tipo de preocupação, para que vocês saiam daqui realmente conhecendo técnicas e aplicações administrativas, tá bom? Então, quando eu voltar para cá, é porque eu estou aqui com a tela do computador aberta e aqui eu vou puxar todo o conteúdo que nós vamos trabalhar e eu vou poder estar destrinchando passo a passo para vocês. RC Cursos EAD, Educação à Distância. Aplicamos o curso. Aqui o diferencial é você quem faz. As nossas matérias de aplicação, quais são? Propriamente ditas da RC: administração, segurança do trabalho, empreendedorismo, teologia e CTB. Ô professor, o que é CTB? É a legislação do trânsito brasileiro. Vamos trabalhar também com os códigos de trânsito brasileiro. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Vamos trabalhar também com isso. Mas esse curso específico, nós estamos voltados aqui para administração, a qual também vamos falar um pouquinho sobre segurança do trabalho e empreendedorismo. Bom? Então vamos ao início da nossa aula, vamos falar sobre ADM. Quando vocês ouvirem falar nessa sigla, ADM, nada mais é do que administração, certo? O símbolo da administração são duas flechinhas, uma para cada lado e duas voltadas para o centro.
Aquelas duas voltadas para o centro, ela tem um significado. Qual é o significado daquelas duas flechinhas voltadas para o centro? Que o administrador ou o empreendedor, ele tem que ter uma visão centrada naquilo que ele está fazendo. E as duas flechinhas, para o lado direito e para o lado esquerdo, tem o significado de os objetivos e as metas que ele quer alcançar. Seguir sempre em frente e ir buscando do lado esquerdo as coisas positivas dentro de um algo negativo. Porque sempre de um algo negativo podemos aproveitar muitas coisas positivas também. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de administração. O conceito de administração representa uma governabilidade, gestão de uma empresa ou organização de forma que as atividades sejam administradas com planejamento. Vamos dar uma pausada aqui, rapidamente. Vamos ler novamente aqui para vocês. O conceito de administração representa uma governabilidade, gestão. Então, quando vocês ouvirem falar, o gestor da empresa, o administrador da empresa, são as mesmas pessoas. O gestor administrativo está aí, o provedor está aí. São as mesmas pessoas. Vai de acordo cada empresa. Por exemplo, em um hospital tem o administrador e, dependendo de um outro hospital, tem o provedor. Um exemplo melhor. Eu, você, todos nós já somos provedores da nossa casa. Nós somos administradores da nossa casa. Nós somos os gestores da nossa casa. Porque o homem, ele sai para trabalhar. Ele vai buscar recursos para sua casa. A mulher sai para trabalhar. Ela vai buscar recursos para sua casa, para sua família. Para voltar para essa parte aqui de governabilidade. Então, a governabilidade administrativa, ela é voltada para essa visão familiar. E a questão gestão, provedor, administrador, gerente administrativo é voltado para a visão empresarial. Então, o administrador, ele é responsável pela organização e a distribuição de atividades, seja elas administrativas e com planejamento, organização, direção e controle. Então, o administrador, ele tem que ter essa visão de planejamento. Se você não tem essa visão de planejamento, a partir de agora você precisa ter. Você precisa compreender essa visão. Planejamento vem de plano, nejar, alcançar, almejar. Então, tudo que você põe em um papel, você depois começa a colocar em prática. Mas se você age pelo impulso, de 100, 1 dá certo. 99 não dá. Porque faltou planejamento.
setor. Então, toda gestão administrativa, ela precisa ter um planejamento, uma organização, uma direção e um controle. O ato de administrar com e por intermédio de outras pessoas em busca de realizar objetivos da organização, bem como de seus membros. Então, o administrador, ele não age sozinho. O administrador, ele tem abaixo dele o gerente administrativo, o responsável pelo setor de contabilidade, o responsável pelo setor departamento pessoal, de recursos humanos, da segurança do trabalho. O gerente administrativo de uma loja, seja ela de qual parâmetro que for, loja de confecções, loja de calçados, variedades, não importa. Se é uma empresa grande, ela tem que ter um gerente administrativo ali daquele setor. Então, o administrador, ele não age sozinho. Ele tem que ter pessoas agregando com ele valores. Veja bem, pessoas agregando com ele valores para que a empresa possa desenvolver melhor o seu trabalho, certo? Administrar tem uma série de características, entre elas, um circuito de atividades interligadas, busca de obtenção de resultados, proporcionar a utilização de recursos físicos, materiais disponíveis, envolver atividades de planejamento, olha a palavrinha de novo, planejamento, organização, direção e outro controle de setores, ou seja, um autocontrole de setores. Ô professor, me diga uma coisa, o administrador, ele por si só, ele administra todos os setores? Sim, indiretamente, porque eu não posso estar ao mesmo tempo aferindo papéis, documentos internos e externos da empresa e ao mesmo tempo fazendo serviços de contabilidade, recursos humanos. Eu indiretamente, como administrador, eu tenho o autocontrole daqueles setores. Mas vem cá, o administrador, professor, ele precisa conhecer, ele precisa ter habilidades, ter uma dinâmica daqueles setores? Sim. Necessariamente ele precisa conhecer, ele precisa ter um autocontrole, ele precisa ter uma direção. Agora, veja bem, habilidades, se ele tiver em todos os setores, melhor ainda. Agora, se ele não tiver habilidades, ele precisa ter um autocontrole, ou seja, ele precisa conhecer. Isso aí, o administrador não pode fugir nunca. Ele tem que conhecer cada setor da empresa. Porque se ele não conhecer de contabilidade, como é que ele vai aferir um papel de contabilidade e formalizar, assinar? Se ele não tem um controle da contabilidade, maravilha, tranquilo. Mas ele conhece a contabilidade. Ele sabe o que está certo e o que está errado. Ele conhece o marketing de uma empresa. Ele sabe o que está certo e o que está errado. Mesmo que ele não tenha um controle de habilidade física naquele setor. Ele não sabe como desenvolver fisicamente. Um ditado popular, no braço, né? Um serviço braçal. Mas ele sabe
os conceitos de uma contabilidade, ele sabe os conceitos de um marketing, de uma logística de uma empresa. Então, isso o administrador, o empreendedor tem que conhecer. O planejamento, é a palavra que vocês vão ver o tempo todo dentro do curso. Planejamento. Consiste em definir objetivo para traçar. Então, o que é o planejamento? É você definir um objetivo. Eu tenho uma meta a alcançar. Eu preciso alcançar aquela meta. Então, eu vou planejar por aqui. É aqui que eu vou buscar recursos. É aqui que eu vou me interagir. São essas pessoas que eu preciso ter do meu lado para que eu consiga alcançar o meu objetivo. E traçar as suas metas. As suas metas precisam ser traçadas. Assim, identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quais são as forças que um administrador encontra dentro da empresa? Quais são as fraquezas que ele encontra dentro da empresa? Quais são as oportunidades e as ameaças, professor? Vamos falar pelas forças. É o apoio de todos os colaboradores. Quais são as fraquezas que ele encontra? A falta de dinamismo com os colaboradores. Ele só pensa em si, não pensa nos colaboradores. Ele tem que ter uma persuasão. Ele tem que fazer com que todos os seus colaboradores, direto ou indiretamente, tenham prazer de estar trabalhando ao lado dele. Quais são as oportunidades? Agregar valores pessoais, uma desenvoltura, uma visão ética e profissional. E quais são as ameaças? A principal ameaça que o administrador enfrenta dentro de uma empresa chama-se gestão financeira. A perda de recursos. Isso é uma grande ameaça. Não pense que uma empresa, a maior ameaça dela é o concorrente dela. Muito pelo contrário, o maior aliado dela é o concorrente dela. Agora, a principal ameaça de uma empresa, o principal inimigo dela é a gestão financeira. Se ela não tiver uma boa gestão financeira, a empresa quebra. Então, senhores empreendedores, nunca comece a empreender, nunca comece um negócio com dívidas. Eu vou fazer um empréstimo para eu poder começar a RC. Opa, é um erro. De 1.000, 1 ou 2 consegue segurar a barra. O restante, em menos de um ano, fecha. Porque você já começou um negócio com falência financeira. Não falência física, mas uma falência financeira. Se você tem pouco recurso, aplique aquele pouco recurso. Se você tem, um exemplo, 10 mil reais, aplique 3 mil reais e deixe 7 mil reais para um fluxo de caixa, ou seja, um capital de giro. E busque o recurso em cima de 3 mil. Não aplica os 10 mil e fica sem capital de giro não, porque é um erro. Se você tem 10 mil para aplicar, vamos aplicar 3, deixar 7 para o capital de giro. Tá certo? Nunca comecem com dívidas. Por menor que seja o seu recurso, faça com que ele se multiplique.
Vocês vão ver daqui para frente a matemática para fazer um pequeno recurso de R$ 500 se tornar um lucro de R$ 7.000. Como, professor, é mágica? Não. É essa palavrinha. Planejamento, organização, direção, foco e determinação. Mais para frente vocês vão ver isso aí. Então, lembre-se que a maior ameaça de uma empresa, o maior inimigo dela, o maior adversário dela não é o concorrente, mas sim a gestão financeira. Interpreta-se dados, o que um administrador faz? Interpreta-se dados, analisa-se recursos. O planejamento, olha a palavrinha que vocês, é o que eu falo sempre, vocês vão estar enjoando, mas vocês vão sair daqui com essa palavra na cabeça. Sabe aquela música chiclete, aquela música que quanto mais você tem raiva dela, você não gosta dela por causa da letra, que ela não lhe traz fruto nenhum, mas você sabe cantar ela? A mesma coisa é a administração. Você tem uma raiva dessa palavrinha aqui, ó, planejamento. Você vai enjoar dela, mas tudo que você for fazer em sua vida, preste atenção, a partir de hoje, tudo que você for fazer, você vai lembrar dessa palavra, planejamento. Então, o planejamento ocorre com base de muitos estudos, muitas pesquisas, antes da implantação de qualquer coisa. Ela pode durar meses, anos ou uma vida inteira. Então, o planejamento, você tem que ter uma direção para aquilo que você quer, para você desempenhar o melhor trabalho dentro da sua empresa, para você começar um negócio, para você constituir uma família. Um casamento, ele é um planejamento. A primeira fase é o conhecer, é o me tornar amigo da pessoa. Depois pedir namoro, depois noivar. Depois começar a planejar o casamento, vamos comprar casa, vamos mobilar, vamos nos preparar financeiramente. Veja bem, tá vendo? Olha a gestão, olha a ameaça. Vamos nos preparar financeiramente para então casarmos. Depois de um certo tempo, vamos pensar em ter filhos, vamos começar a constituir uma família. Então, tudo é um planejamento, que ele pode durar meses, dias, anos ou uma vida inteira. Vamos falar da organização. A organização significa preparar processos a fim de obter resultados planejados. A palavrinha enjoada, né? Então, a organização significa preparar processos a fim de obter resultados planejados. Se você não tiver uma boa organização física, emocional, você não vai conseguir organizar, você não vai conseguir traçar seus objetivos. O segundo parâmetro, direção. O que é uma direção administrativa? Nesse procedimento, decisões são necessárias para que os objetivos planejados, relacionados, continuem alinhados. Lembra da flechinha? Que o foco do administrador tem que estar centrado dentro da empresa. Então, essa flechinha está aqui, ó, dentro da organização, dentro da direção, dentro do controle. E é esse o significado do símbolo de administração. Eu vou postar aí e vocês vão ver o símbolo administrativo como é que é. O terceiro parâmetro, o controle. Aqui é possível vestibular todo o processo de planejamento, organização, direção,
liderar e discernir se os resultados foram almejados. Então, o administrador tem que ter um autocontrole de tudo. É na elaboração, é dentro do planejamento, é dentro da direção. E você tem que usar essa palavrinha aqui, ó. São duas. Liderar e discernir. Ô, Rogério, o que é liderar? O que um administrador precisa liderar? Primeiramente, ele precisa liderar o seu autocontrole. Ele tem que ter uma visão persuativa, trazer a sua equipe para ele. Depois ele tem que discernir. O que é discernir? É observar, é ver se os resultados que ele traçou foram almejados. Se foi, maravilha. Se não foi, peraí, vamos ver onde é que nós erramos aqui, o que precisa melhorar? Ou se foi bem, mas ainda precisava algo a mais. Então, tudo isso depende de um planejamento bem elaborado, um plano de negócio que nós vamos ver no decorrer dos cursos, tá? Para se administrar nos mais variáveis níveis, é preciso ter habilidades. Que habilidades são essas? Técnica, procedimentos e humanas. Eu estou tendo habilidade técnica aqui com vocês. Comunicação. Eu estou tendo um procedimento com vocês. A educação com que eu estou tratando cada um dos senhores, cada uma das senhoras. E eu tenho que ter o recurso humano. São as pessoas que estão ao meu lado me apoiando. É a Tec Brasil, é o Sebrae, é o Clésio, é o Romualdo, é a Célia Paiva, é a Vera Lúcia, que vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la também. Então, um administrador tem que ter essa habilidade técnica, um procedimento e humano. 4 fatores comuns de uma administração. Isso aqui é indispensável. Oportunidades. Aquilo que nós falamos. Ameaças, força e fraqueza. São esses 4 fatores comuns que um administrador tem que ter na sua gestão, seja ela qual for, familiar, dentro do trabalho, dentro de uma sala de aula. Ah, Rogério, você está trabalhando agora? Não, eu estou dando aula, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu estou passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Então, isso são oportunidades. Isso chama-se agregar valores. Certo? Elementos de um bom planejamento administrativo. Nós temos aqui o diagnóstico, objetivos definidos e estratégia. Então, um planejamento, seja ele qual for, mas principalmente administrativo, empresarial, você tem que ter um diagnóstico. Espera aí, professor, o que é um diagnóstico dentro de um planejamento? É o administrador quem deve analisar a fundo a situação da empresa para identificar o problema e desenvolver toda a credibilidade que de fato é dela. Então, fazer um diagnóstico é você analisar cada setor. Peraí, como é que anda a contabilidade dessa empresa? Eu não vou começar aqui a administrar, por exemplo, Casas Bahia. Não, entre aspas, já pensou em admissão na Casas Bahia? Vixe, maravilha. Eu não vou ser um novo gestor da Casas Bahia sem antes eu fazer uma análise. Eu quero ver como é que está a contabilidade aí. É a primeira coisa que eu quero saber. Como é que está o fluxo de caixa? Como é que está o recurso da empresa? É o primeiro diagnóstico que eu estou fazendo.
porque eu estou planejando a minha administração dentro das Casas Bahia. Eu quero saber como é que estão os funcionários, quem tirou férias, quem ainda não saiu de férias, quem está dando trabalho. Não vamos mandar embora, vamos chamar essas pessoas para cá, para o nosso lado. Então, é um diagnóstico de planejamento administrativo. O objetivo são os resultados que o administrador propõe alcançar. Olha, eu preciso alcançar X faturamento anual. Então, vamos calcular esse X faturamento anual por meses. Em cada mês nós trabalhamos quantos dias? 30 dias direto ou 26 dias? 26 dias. Então, vamos pegar esses 26 dias aí. Qual é a nossa meta a alcançar de faturamento bruto? É X. Então, vamos pegar esse valor X e vamos dividir por Y meses. Vai dar quanto? X valor. Certo? Agora pega esse X valor e divide-se por X semanas. Se um mês são 4 semanas, divide aquele valor em terceiro escalão. Veja bem, dividiu por meses, dividiu pelos 12 meses. Então, cada mês eu tenho que alcançar esse objetivo. Pega aquele valor daquele mês e divide pelas semanas. Então, são 4 semanas. Então, eu vou ter que faturar por semana isso aqui. E você ainda pode fazer melhor. Pode pegar aquele faturamento semanal e dividir por dias. Então, se eu quero alcançar 60 mil reais de faturamento bruto anual, eu tenho que faturar X a cada mês. Então, eu tenho que pegar aquele X valor do mês e dividir pelas semanas que o mês representa. Então, eu vou ter ali, eu tenho que vender nada, vamos pôr aí 20 mil reais por semana. Para eu tirar a despesa e ter um valor de 5 mil, um exemplo só, de faturamento líquido semanal. Aí eu vou conseguir alcançar. Então a visão é 60 mil, então eu tenho essa estratégia aqui. Eu posso traçar essa meta semanal, ou eu posso tratar essa meta diária, ou eu posso traçar essa meta ainda por hora. Quanto que eu tenho que vender por hora para alcançar esse objetivo? Então, tudo isso aqui são traços definidos para alcançar os resultados que se propôs, certo? A estratégia são ações que o administrador deve sugerir para atingir seus objetivos, ou seja, relacionamentos. Nós temos exemplos aqui: prazos previstos, médio, curto e longo prazo. Quais são os recursos disponíveis? O que tem para se aplicar? Locais determinados. Vamos aplicar aqui e aplicar menos aqui. Vamos tirar daqui. Isso aqui não vou precisar mais. Eu vou criar isso aqui. Indicação de tarefas. Clésio, a partir de hoje eu não vou mais precisar você como um técnico do trabalho. Peraí, você está me demitindo? Não. Você vai para outro setor. Eu quero que você agora administre para mim, como gerente administrativo, o setor contábil. Porque você conhece, você tem uma habilidade daquele setor e eu preciso de uma pessoa de confiança lá. Mas e a pessoa que... Não.
o tempo dela ali naquele setor passou, ela vai para outro setor. Então, indicação de tarefas e contratação de pessoas e etc. A organização de uma empresa, você tem que ter o espaço, tempo, trabalho, pessoas e recursos financeiros. Aquilo que eu disse para vocês. Você tem que ter o espaço físico. Espera aí. Tá pequena essa loja aqui. Vamos ampliar ela, pelo menos mais uns 2 metros quadrados aí. Vamos. Qual o tempo que eu vou precisar aí para poder trazer o resultado para você, Juliano, sobre a sua empresa? Eu vou precisar aí, Juliano, nada de um longo prazo aí. Mas eu posso trazer o resultado para você a médio prazo ou a curto prazo. Tá bom? E depois aplica-se o trabalho. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos buscar recursos, vamos agilizar isso aí. Mas para isso eu preciso de pessoas agregadas comigo. Lembra-se a persuasão? Ser persuativo, trazer a pessoa comigo, fazer com que a pessoa sinta-se à vontade ao meu lado, tenha um prazer de trabalhar comigo. E os recursos financeiros, tem que ter, não tem como correr disso. Direção administrativa. O administrador vai atuar como gestor de pessoas. Persuasão, lembra? Ele deve orientar colaboradores em suas respectivas atividades, evitando-se conflitos interpessoais e intersetoriais. Nós vamos ver isso aí tudo mais à frente. Estabelecendo metas, objetivando e conduzindo os processos. Olha, os recursos humanos, vocês têm que ter essa meta aqui, alcançar, de contratação de pessoas, e vocês têm, infelizmente, que desvincular essa quantidade de pessoas. Mas por que você vai contratar X pessoas e vai desvincular X pessoas? Não, porque essas pessoas aqui, a gente sabe os motivos que elas precisam ser desvinculadas da empresa. Então, para suprir a necessidade, nós temos que contratar a mesma quantidade de pessoas, ou até mesmo menos pessoas, mas que tenha capacidade de agregar valores dentro desses setores que estão sendo disponíveis agora. Então, isso chama-se direção. Perspectiva. E mais para frente nós vamos ver como evitar os conflitos interpessoais e intersetoriais. Quais são as habilidades que um administrador deve ter? Isso aqui eu gosto, cara. Vamos lá, meu turno. Vamos lá, minha turma. Vamos lá, meus alunos. Vamos para cima. Opa, hoje é um novo dia, hoje é melhor do que ontem, e amanhã será melhor do que hoje. Porque eu vou fazer a diferença. Motivação. Motive a sua equipe. Motive-se. Você, como empreendedor, sinta-se motivado. Tenha autoridade. Olha, ter autoridade é diferente de você ser carrancudo. Eu uso bem a expressão popular, que é para vocês entenderem o que eu estou falando. Ter autoridade, olha, eu sou administrador da empresa. Eu sou uma pessoa calma, eu tenho controle e tudo. E eu preciso que vocês trabalhem da maneira que a empresa quer que trabalhe. Você teve uma autoridade com uma motivação para eles. E você tem que ter uma avaliação. Tem que ver como é que anda o dinamismo de uma empresa. Tem que tomar decisões. E, acima de tudo, tem que ter competência. Se você
fazer uma coisa por fazer, tomar uma decisão, uma avaliação, motivar a equipe por motivar, não vai adiantar, não vai trazer o resultado. Você tem que ter essa competência. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui foram coisas que nós vimos aqui em cima, ó, nos 4 fatores comuns: oportunidades, ameaças, forças, fraquezas, que precisa-se. O que é que um administrador precisa? Ter um planejamento, uma organização, uma direção e um controle. Qual é o controle que o administrador deve ter, professor? Medir o desempenho, comparar com o planejamento e identificar falhas. Vamos lá. Como é que foi o faturamento desse primeiro semestre? Eu preciso, contabilidade, que você traga aqui para mim todo o histórico da nossa movimentação desse primeiro semestre. Faz um balanço aí e mande para mim. Contabilidade vai processar. É fato. Porque tem um gerente administrativo lá naquele setor que está com a equipe preparada para isso. Porque o administrador pode pedir esse balanço até mesmo semanal, se ele quiser. Ele vai ver aquele balanço, vai olhar 40 mil reais de faturamento nesse primeiro semestre. O nosso objetivo para o ano era 60 mil reais. Superou. Maravilha. Opa, 30 mil reais de faturamento. Está na média. Vamos bater, com certeza. Opa, 5 mil reais? Espera aí. Como é que eu quero bater 60 mil reais de faturamento bruto em um ano, se no primeiro semestre eu só obtive 5 mil reais de faturamento? No primeiro semestre? Como é que eu vou conseguir 55 mil reais aí de faturamento nesse segundo semestre para poder bater a meta anual? Alguma coisa nós fizemos de errado aí. Aí vem aquela questão. As famosas reuniões. Setor administrativo, com o setor jurídico, com o setor de marketing, de logística. Peraí. Olha, pessoal, aconteceu isso, nós precisamos tomar essa decisão o mais rápido possível. Vamos ver onde foi que nós erramos. Não estou culpando ninguém, pode ser mesmo, até mesmo uma falha minha, por falta de planejamento, falta de estratégia como administrador. Então, veja bem, o administrador, ele tem que ter esse controle de medir o desempenho, comparar o planejamento, identificar as falhas e também ter a capacidade de ouvir opiniões, porque é um agregando valor ao outro. Eu costumo dizer que nós vamos aprender muito mais com vocês do que vocês com a gente. Pode ter certeza disso, tá? E nós temos dentro da administração, pessoal de recursos humanos, nós temos o RH, que é um setor estratégico, que é abreviado Recursos Humanos, RH. E temos o departamento pessoal também, que é a testa de ferro de uma empresa. Então, isso aqui que eu passei para vocês hoje é simplesmente uma introdução administrativa. É só para vocês saberem mais ou menos como que funciona uma administração. E nós vamos destrinchar aí no decorrer do nosso curso cada setor desse aqui. RH, departamento pessoal,
contabilidade, marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, matemática financeira, logística, planejamento, estratégicas, plano de gestão, então fluxo de caixa, então tudo isso nós vamos ver no decorrer do curso. Então essas apostilas eu já vou deixar aí disponíveis para vocês. Aí vocês vão olhar, ela estará aí em PDF, a qual vocês podem tá imprimindo para ter como um papel físico em mãos, apostilas físicas. Ou você pode estar deixando arquivada ali no seu PC, bonitinho, ou no seu celular, guardadinha. Qualquer dúvida, opa, peraí, o professor falou que para administrar eu preciso ter um controle. Mas tem uma palavra que ele disse lá, cara, eu não estou lembrada qual é. Ah, tá. Aí logo de primeira você vai ver a palavra planejamento. É a palavrinha que vai perseguir vocês aí, eu digo, não no decorrer do curso, mas pro resto da vida de vocês. Tá bom? Então, por hoje, nós fizemos a nossa apresentação do que nós vamos trabalhar durante o período do curso aí com vocês. Dúvidas, chame no PV, que nós vamos, se preciso for, novamente explicar toda essa introdução administrativa para vocês, tá bom? Desejo a vocês sucesso. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade. O curso, ele é gratuito. Ele não tem custo mensalmente. A única coisa é simplesmente a taxa de inscrição no valor de R$20, certo? E nós gostaríamos muito que fosse presencial, mas devido os momentos de tribulação que nós estamos vivendo, não digo somente em nosso país, mas eu digo no mundo, com meio essa pandemia, nós não podemos estar presentes, né? Mas não vai faltar oportunidade de nos conhecermos, tá? Pode terem certeza disso. Então, é uma alegria imensa e vamos agregar valores juntos aí. Eu quero aprender com vocês, eu quero passar um pouco do que eu conheço para vocês, porque o cara ele é técnico administrativo, ele é um professor, ele sabe mais do que eu? Não, muito pelo contrário. Eu preciso aprender mais, porque a melhor escola que existe, ponha isso em sua cabeça e tenha isso com você. A melhor escola que existe é a convivência diária. O mundo nos ensina. Não posso ter simplesmente um conhecimento teórico, eu tenho que ter um conhecimento prático de toda situação. Tá bom? Um forte abraço do amigo de vocês. Me tratem da maneira que vocês quiserem aí, como quando quiserem mandar mensagem no grupo ou falar comigo no PV. Ô Baiano, ô professor, ô Rogério, ô Lima. Sou amigo de vocês, tá? Então vamos respeitar as regras do grupo, bonitinho. As mensagens serão enviadas em horário comercial das 8 às 11, de 1 às 6 da tarde. A partir daí, não vamos deixar o grupo congestionado, porque muitas vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, pode chegar mensagens, então vamos evitar isso para deixar todo mundo cômodo, seguro dentro do grupo, tá bom? Um forte abraço, uma ótima semana a todos e, mais uma vez,
Sucesso!